rapidamente, Cristo falava para quem, né, quando disse essa parábola? Ele falava para pecadores que estavam escutando, ele falava para os publicanos, que eram os responsáveis por coletar impostos do Império Romano. Era mais ou menos uma milícia. Eles se recolhiam o dinheiro e impunham medo, né? A gente hoje sabe, não acontece isso aqui no Rio de Janeiro, não tem. Mas ele também falava para os fariseus, que eram os mestres da lei, aqueles que ensinavam a palavra, e para os escribas, que também eram fariseus, mas eram responsáveis para copiar a palavra, copiar a Torá, copiar os textos que eram ensinados nas escolas. E nós sabemos o que aconteceu nessa passagem, mas eu vou ler para iniciar a pregação. Lucas capítulo 15, versículo 1 diz assim, capítulo 11, 15, 11, versículo 11. Ih, que eu estou errado, está vendo? Estou nervoso. Versículo 11, diz assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança. E ele repartiu os bens entre eles. Não muitos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. E lá dispersou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter gastado tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se empregou como um dos cidadãos daquela região, e este mandou para o seu campo para apacentar os porcos. Ele desejava fartar-se na minha versão está escrito bolotas, que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Eu me levantarei, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Não sou digno mais de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus empregados e dá-me de comer. Levantou-se e foi até seu pai. Bom, vou parar aqui um pouquinho. Nós já sabemos o que aconteceu com ele, então vamos falar rapidamente aqui. Ele tinha 2 filhos, um mais jovem, aquele adolescente, né, que gosta de mandar na própria vida, cara, que manda na minha vida, eu quero curtir o mundo, eu quero conhecer, como todo jovem é. Gosta de descobrir a vida, ter a sua liberdade. Chegou para o pai: pai, velho, dá minha parte dessa parada aí que eu tenho que meter o pé, não quero mais ficar aqui. O pai olhou, pensou: tá bom, filho, vou te dar a sua parte. Dividiu. Só que naquela época não era fácil assim. Naquela época ele tirou a parte do filho, entregou para ele, mas e as pessoas que estavam em volta? Aquilo era uma vergonha, era uma humilhação para o pai, porque os filhos tinham que ser obedientes até o fim. O pai era o que dava a ordem. A sociedade, as pessoas não aceitavam isso, e pela lei, esse filho podia ser até apedrejado por humilhar o pai na frente das pessoas, por não obedecer o pai. Mas o pai não se sentiu humilhado. Ele chegou, passou a parte do filho e deixou ir. E o filho foi, gastou. O pródigo quer dizer que é gastador, que ele distribui o que tem com generosidade. Isso é pródigo. Ele foi e gastou tudo. No final, já passando fome, já um morador de rua, foi pedir emprego. O que ele conseguiu? Cuidar de porcos. A pessoa sabia que ele era um judeu e lhe entregou os porcos para cuidar. Aquilo era humilhação. O judeu é proibido por lei de comer, de tocar num porco. Mas foi o que ele tinha. Ele fez aquilo. Com fome, ele não conseguia o que comer, teve que comer. Aqui na minha Bíblia diz:
bolotas, algumas dizem, eu anotei aqui, alfarrobeira, que é também chamada em outras versões, figueira do Egito. É uma árvore de 10 metros, mais ou menos, que dá umas vagens com os grãos, e a folha é adocicada. Mas ele comeu aquilo, se sentiu mal, viu, Deus tocou no coração dele, ele falou, cara, estou muito errado. Primeiro, desobedeci a lei de Deus, humilhei meu pai, saí de casa, e agora passo fome e ainda cuido de porco. Eu vou voltar para casa, vou para a casa do meu pai, embora eu sei que ele não vai me tratar como um filho, mas eu vou pedir que me trate como empregado, porque eu sei que ele foi humilhado. Mas o que aconteceu? No versículo 22, o pai o recebeu e disse: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, põe também um anel em seu dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho gordo, com mangos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a alegrar-se. Olha a atitude desse pai. Como todo pai, como toda mãe, ele recebeu o filho. Mas e a humilhação que ele passou? Ele guardou rancor? Não. Para ele, aquela humilhação que todos tinham visto, para ele não afetou o seu coração. O coração dele continuava puro, ele continuava íntegro com Deus. Ele não se sentiu humilhado, ele não se sentiu envergonhado, se sentiu triste, abalado, como todo pai ficaria, mas ele não se deixou bater, ele se sentiu feliz, ele não se sentiu humilhado, ele não se sentiu forçado a aceitar aquele homem. Ele aceitou com alegria, fez festas. Meu filho reviveu, meu filho está junto novamente, saudável. Ele está em casa. Assim aquele homem se sentiu. E depois de ter saído, quando voltou, ele encontrou uma festa, um local de paz, mas havia alguém que não se sentia assim. Era o segundo filho, o filho mais velho, aquele filho que tinha direito à herança. Ele sim, esse mais velho, tinha o direito de receber a herança, o mais novo não. Então ele se sentiu humilhado, ele se sentiu com raiva, ele não gostou da atitude do irmão. E quando chegou em casa, vindo do campo, diz a Bíblia, ele olhou: o que está acontecendo? O que está pegando aí? Para que essa bagunça? Para que essa gritaria, esses tambores, essas festas? O empregado chegou e falou: patrãozinho, teu irmão chegou, ele está vivo, ele está de novo com a família. E qual foi a atitude desse irmão? Ele não aceitou essa chegada, ele não aceitou aquele homem de volta, mas ele tinha a revolta em casa, ele tinha que entrar ali. Ele podia aceitar isso? No coração dele não. Então, o pai, ao fazer aquela festa, ele se humilhava pela segunda vez. Por quê? Ele não podia aceitar aquele homem em casa. O homem lhe ofendeu, lhe humilhou.
merecia ser apedrejado, e ele traz de volta, pega, vem cá, abraça, beija. Com aquele beijo ele selou a paz entre os dois. E isso chocou os fariseus. Os fariseus não podiam aceitar isso. Tinham que cumprir a lei. Por que Jesus falava assim? Por que Jesus ensinava que tinha que haver aquele perdão? Esse foi o primeiro ensinamento de Jesus. Perdoe, aceite, seja com coração como o de Deus. Porém, continuando com a parábola, chegou o filho mais velho. E como houve uma discórdia entre o pai e o filho mais novo, quem deveria resolver a questão? Por lei, o filho mais velho. Ele era o dono da herança, ele era o mais velho da casa. Se o patriarca não podia resolver, estava no conflito, o filho mais velho resolveria. E ele não aceitou. Ele criou o caso, ele brigou. Então, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Seu pai saiu, falou com ele, insistiu, quis fazer as pazes, mas ele não estava aceitando aquilo. O mais velho se enche de ira, se recusa a entrar na casa e receber os convidados. Era obrigação dele, como filho mais velho, receber os convidados, ser o recepcionista da festa, cuidar para que tudo estivesse de acordo com a tradição, nada faltasse. Mas ele não fez isso, ele nem quis entrar, ele nem quis participar. E cheio de desprezo, ainda fala para o pai: esse teu filho não era do irmão dele? Não era o meu irmão, saiu, voltou, criou confusão, agora está de boa? Não, esse teu filho levou a parte dele, que não tinha direito. Esse teu filho te humilhou, e agora ele chega em casa de boa? Ainda vai fazer festa? Então, novamente, pela terceira vez, o pai se humilha perante a comunidade. Ele fica calado enquanto o filho grita com ele, reclama, discute. E isso, na tradição judia, é humilhante. Ele também deveria ser apedrejado por lei. Mas o que o pai faz? Abaixa a cabeça. Meu filho, você está errado. Ele é teu irmão. Ele voltou para casa. Ele estava morto, agora vive entre nós. O pai continuou com o coração em Deus, um coração puro. Não se deixou abater pelos problemas que estavam passando. Um filho humilhou, foi embora. Depois se humilhou, dizendo que não merecia ser filho, mas queria ser um empregado. E o outro grita com ele, discutindo. Então, ele novamente se impõe como aquele patriarca, o responsável pela parte da família, pela parte financeira, pela parte espiritual daquele povo que morava com ele. Ele não se deixou abater. Nós vamos falar um pouco desse segundo irmão. Vocês acham que ele estava errado? Ou vocês acham que ele estava certo em agir dessa maneira? Ele, por ser o futuro patriarca, ele tinha que ter uma postura de liderança e de justiça. E aquilo que ele fez com o pai foi tão grave quanto o que o filho mais novo fez. E nós vimos aqui que ele reclamou que o irmão mais novo, transgrediu a lei, e que ele, o mais velho, trabalhou há tantos anos
vamos ver aqui, versículo 27. Teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Então o pai saiu e procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho gordo. Então o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Entretanto, era necessário que comemorássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. O irmão mais velho, além de ter gritado com o pai, cometeu alguns outros erros, que se nós lermos assim rapidamente, nós não conseguimos entender. Mas vejamos, ele se queixou de ser, ele foi, como é que eu vou dizer? Ele foi preguiçoso, porque ele se queixava de trabalhar muito. Ele foi ingrato, porque ele reclamava de não ter recebido nada em troca. Ele era difamador, porque ele esbravejava publicamente que o irmão gastava dinheiro com prostitutas, algo que ele não sabia se era verdade. Ele estava imaginando aquilo. Ele já não considerava aquele outro homem como seu irmão, e que o pai estava fazendo para o outro filho, ele considerava um desperdício. E apesar de tudo, ele, que era um rico, ele vivia como um mendigo, como um pobre, porque ele se recusava a dividir o que tinha. Ele não reconhecia que o que o pai tinha era dele, que ele podia usar, que ele podia viver daquilo. Mas ele vivia como um empregado, trabalhava. Ele queria mostrar que somente ele cumpria as obrigações. E ele nunca conseguiu servir e obedecer ao pai por amor e prazer. Ele fazia por necessidade. Ele fazia por obrigação, porque a lei dizia que ele mais velho tinha que fazer. Ele sofria por esse complexo de superioridade, de perfeição. Ele dizia: servi há tantos anos e nunca transgredi um mandamento. Quem é que nunca pecou? Quem é que nunca errou? E ao não querer se envolver na festa do pai, da família, dos empregados, ele acabou se revelando uma pessoa arrogante, individualista. E naquela sociedade era impossível que um pai aceitasse isso. Então, o filho mais novo era o pródigo, era o gastador. E o mais velho era o irmão que não sabia amar. Ele não tinha amor no coração. Ele tinha obrigação. Ele tinha demonstração de que ele merecia respeito, de que ele merecia uma posição melhor que os empregados, mas ele não amava nem o pai, nem o irmão, nem o resto da família. Este foi o segundo ensino de Cristo para os fariseus. Então, nós, por várias razões, nós somos levados a nos deter nos erros do filho pródigo, muito embora ambos os filhos sejam igualmente errados, sejam igualmente pecadores. O primeiro por rejeitar a providência do pai, fragilizar as estruturas da família, e o mais velho pelo entusiasmo intransigente da sua causa e uma postura farisaica. E o pai, por sua vez, se preocupou com o quê? Apenas com o amor. Ele não se preocupou em dividir entre o bem e o mal, entre a preferência do filho que saiu de casa ou a preferência do que ficou, entre aquele que se arrependeu e conversou se humilhando ao pai
ou aquele que esbravejou e não baixou a cabeça? Ele não se interpôs entre pai e filho. Ele manteve uma posição de honra, uma posição que deveria mostrar que havia encontrado com Deus. E desse jeito, Cristo dizia para os fariseus: é assim que deve agir. Tem que ser como vocês, que vivem no rigor da lei. Está escrito, tem que ser feito, ou tem que viver em amor, em compreensão? Tem que aceitar a conviver com os pecadores, tem que aceitar a ser bom com as pessoas. Por isso os fariseus não gostavam de Cristo. Ele apontava o erro. Eles se ofenderam quando Jesus falou dessa parábola, porque eles entenderam que o filho mais velho eram os fariseus, estavam se referindo aos fariseus. Era assim que é o comportamento deles. Lá em Lucas 6,32 diz assim: se amares aos que os amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam os que os amam. E vou listar aqui 3 possíveis atitudes do filho mais velho que ele poderia ter feito. O que ele poderia ter praticado naquele momento em que o irmão mais voltou. Primeira atitude que a Bíblia não diz, mas ele poderia ter tomado. Ele poderia ter se achado santo demais, continuado irado, se isolado e não receber o seu irmão. Daí por diante, a rotina do irmão mais velho continuaria a mesma. Ele não se reconciliaria com o mais novo e simplesmente viveria como se ele não existisse. Isso já fazia os religiosos que Jesus estava criticando. Porque eles, em João 7,49 diz: este povo, os fariseus conversando, diz assim, nesse versículo: este povo que nada sabe da lei é maldito. Então aquele que não era um fariseu, eles não consideravam, eles não se aproximavam, eles não tratavam bem. A segunda atitude que ele poderia ter tomado: ele continuaria irado, saindo dali e desabafar sua indignação com os amigos. Os outros parentes, ouvindo a versão dele, tratariam o filho pródigo com desprezo, não iriam conviver com ele. Os amigos mais velhos, os amigos do mais velho, nem sequer passariam na mesma calçada, tomariam as dores como verdadeira daquele irmão. E a terceira atitude: ele jogaria seu orgulho no chão, iria receber seu irmão arrependido, reconhecendo que agiu com falta de amor e tendo um sentimento errado para com seu pai e com seu irmão. O irmão mais velho iria receber o mais novo e ajudar a restaurar-se. Aí eu pergunto: qual a atitude que vocês teriam? Qual a atitude que nós teríamos? Nós continuaríamos irados com o irmão? Nós aceitaríamos o que o irmão fez? Nós teríamos uma palavra de amor para o irmão, uma palavra de amor para o pai, uma palavra de amor para a família, para os empregados, para os convidados, para os conhecidos? Ou nós simplesmente viraríamos as costas, não pensaríamos no amor, não teríamos compaixão? Às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas que nos tiram do sério, nos dão desânimo, nos atormentam.
Mas nós temos que agir como aquele pai. Se as pessoas veem e falam que houve humilhação, ele diz: não, houve um entendimento. Ah, mas você foi humilhado de novo. Não, houve recepção, houve a volta, uma alegria, não houve humilhação. É assim que nós devemos agir. Nós devemos ter sempre um sentimento de amor para com as outras pessoas. Para encerrar, eu vou ler uma passagem em Efésios 4, 30 a 32, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia sejam tirados dentre vós com todo o mal. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoa em Cristo. É a palavra de Deus. Aquele pai, ele tinha que saber, ele tinha que agir assim. Era a responsabilidade dele. Ele tinha que conhecer Deus. E ele conhecia mais que os fariseus. Ele sabia interpretar a vontade de Deus. Ele conseguiu, com a ajuda de Deus, com a proximidade de Deus, ele conseguiu se manter calmo, não se deixar humilhar, não se deixar abater, vencer as tribulações, vencer os problemas e ficar em paz com a família e com Deus. A Bíblia não diz, mas como a pessoa consegue isso? Com oração, sempre em harmonia com Deus, comunhão com Deus. Quanto mais harmonia você tiver com Deus, mais sossego você vai ter. Não é que não terá problemas, mas você vai ter sossego no teu coração. Não se deixará abater. As causas virão, os problemas passarão, mas você permanecerá em paz. Permanecerá com Deus. Porque é assim que a oração faz. A oração te levanta, a oração te ajuda, a oração, ela te guarda. Porque Deus diz que mesmo antes de você abrir a boca, Ele já sabe do que você precisa. Mas Ele quer ouvir a sua oração. Para quê? Para que Ele saiba que você confia nele. Porque para que você vai pedir se você não sabe que não vai receber? Então, se você está pedindo, você está orando, conversando, é porque você sabe que Ele está ouvindo, que Ele pode fazer, que Ele vai ajudar. Então, é assim que nós temos que ser. Cristo, Ele estava dizendo: não importa no que você acredita, mas sim como você vive. Viva de forma sublime. Cristo nos mostra que não importa o que acontece no seu passado, o que acontece no seu presente, o que vai acontecer no seu futuro. Deus é contigo. Deus é o teu protetor. Deus é o teu salvador. Então, nós temos que viver conforme Cristo ensinou, no que queremos, no que desejamos, no que sentimos, conforme a vontade de Deus. Esse é o valor do ensinamento das Escrituras. Não é, se está escrito, tem que ser. Se está escrito, eu entendo a vontade de Deus. Isso é para a minha vida. E vivamos com entendimento, orando, pedindo a Deus que Ele nos mostre qual é a boa, perfeita a vontade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.